Boa noite. Oi, Aninha, Márcia, Silvinha. Oi, tudo bem com vocês? Tô aqui esperando uns minutinhos porque estão falando que eu tô entrando muito rápido, saindo muito rápido. Então, só uns minutinhos. E como vocês estão? Bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ideli Domingues e hoje é o nosso quarto encontro com esse tema maior, cara a cara comigo. E agora, né? Porque a quarentena nos coloca, né, nesse desafio, que a gente fica com a gente. Muitas pessoas estão povoadas de gente, né? Mas mesmo assim, esse contato permanente faz com que você fique mais em contato com você, com as suas emoções, com as suas sensações, com o seu mundo, não é? Mesmo quando você faz muita coisa online, não é? Então você está em casa, mas você vai se cansando também. E foi muito interessante que eu mandei o convite para uma amiga, cara a cara comigo. E agora? Ela falou assim: ai, mas eu vou me sentir muito bem porque você é tão maravilhosa. E eu escrevi isso, né, em função do relato das pessoas, cara a cara comigo, pensando no outro. E daí eu vi ela pensando, eu a vi pensando em mim, não é? A gente tem, né, esses erros de português, né, quando a gente está falando de uma maneira informal, não é? É muito interessante. Mesmo quando a gente vai contar a história, se você vai falar o português correto, fica meio distante, fica meio antipático, né? Então tem algumas expressões que você precisa mudar. Bom, então vamos lá, vamos começar. Só retomando as sugestões, quem está acompanhando, já falei várias vezes essas sugestões, mas só lembrando que há pessoas que chegam só hoje, né? Então, as sugestões de temas foram novos paradigmas, transformação da solitude, inclusão, silêncio, preconceitos, diversidade, futuro da própria pandemia. E aí, né? E depois, como é que nós vamos fazer? E aí nós fizemos um elenco de histórias. Erich Kegel e Nana, não é? Que são duas irmãs, uma lépida faceira e outra lá no escuro, rancorosa. Então, e essa de cima vai até lá, morre, e daí por conta dos lamentadores, a Erich Kegel libera a irmã, porque ela era a rainha daquele reino, né? E aí o que acontece? Ela, pela primeira vez, sente que alguém tem compaixão. Então, nós podemos dizer que é uma escuta compassiva de si própria, não é? Então, e também nós vimos aí o encontro com diversos, as duas são muito diferentes, isso dá uma reviravolta. Isso não tem a ver conosco, não é? Acirra nossa raiva, acirra nossas emoções de entranha, né? Não é verdade? E aí nós fomos lá para o pintor Tuolan, que se encanta com os rostos humanos, se encanta tanto que espanta a morte, né? Então, assim, ele tem paixão. Então, a pergunta que nós podemos nos fazer é: será que eu vivo com paixão, compassivamente e com paixão, não é? Tanta paixão que até mesmo a morte
ela se renderia a mim? Tchan, 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 né? Os japoneses que praticavam o harakiri, sabe, né? Rasga o ventre, só que você tem que rasgar o ventre sorrindo, hein? Então eles diziam assim, a morte é como a vida. E morriam sorrindo, né? Eu fiquei chocada a primeira vez que eu vi. Depois, quando você vai entrando na cultura japonesa, você vai compreendendo isso, né? Será que a gente vive essa relação com a vida como se a gente vivesse com a morte? Né? E em seguida, nós fomos para os Sons do Silêncio, né? Aquele jovem príncipe ficou ouvindo silêncios na floresta. Depois de um ano voltou, contou para a mestra, e a mestra falou, continue ouvindo, até que ele conseguiu ouvir os sons inaudíveis, né? Esses são os sons do coração. Então, até eu contei a minha história de quando eu levei uma pessoa era lá no Ipiranga. Eu dei uma carona à noite e de repente estava chovendo, ela quis parar no ponto de ônibus, tinha um monte de gente e foi um senhor abrir a porta, achei que era o pai, e daí ele deu a volta e ela falou ele, e eu rapidamente falei, nossa, mas se é ele, não é o pai dela. E fechei e dei o prosseguimento ao carro. E depois, na semana seguinte, ela me contou que ele havia assaltado mais pessoas. Então, assim, esse perceber o não dito, né? Seria isso. Será que nós conseguimos também escutar os nossos sentimentos escondidos? E para isso é necessário abrir a janela, a nossa janela, e escutá-los, né? Não é verdade? Aqui não dá para ver o horário. Alguém quer falar alguma coisa para mim? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, antes de eu começar a contar, hoje eu não vou contar uma história. Eu vou ler para vocês um trecho do René Maria Rilke. É um poeta alemão que eu gosto muito. E ele escreveu essas cartas a um jovem poeta. Eu vou ler um trecho só, que eu gosto muito. Tem muito a ver, no meu ponto de vista, com o que nós estamos tratando. E é um jovem poeta que escreve para ele, né? Que também era jovem, mas era famoso na época. Ele viveu em 1875 a 1926, então foi de 1908, por aí que ficaram essas cartas durante longo tempo, e ele fazia questionamentos sobre vários temas, né? Relacionamento, sexo, tudo isso. Então eu vou pedir para vocês silenciarem um pouco, acalmarem, respirarem. E dar-se alguns votos. Que eu possa apreciar o que existe ao meu redor. Que eu possa apreciar o que existe ao meu redor. E mais uma vez, que eu possa apreciar o que existe ao meu redor. Respirem. E mais um voto. Que eu possa me apreciar.
Sintam os efeitos dessas palavras em você, que eu possa me apreciar. Que eu possa me apreciar. E agora vamos nos preparar mais uma vez para ouvir essas belas palavras do René Maria Rilke. Temos que aceitar a nossa existência em toda a plenitude possível. Tudo, inclusive o inaudito, deve ficar possível dentro dela. No fundo, só essa coragem nos é exigida. A de sermos corajosos em face do estranho, do maravilhoso e do inexplicável que se nos pode defrontar. Por se terem os homens revelado covardes neste sentido, foi a vida prejudicada imensamente. As experiências a que se dá o nome de aparecimentos, todo o pretenso mundo natural, a morte, todas essas coisas tão próximas de nós têm sido tão excluídas da vida por uma defensiva cotidiana, que os sentidos com os quais as poderíamos aferrar se atrofiaram. Nem falo em Deus, mas a ânsia em face do inesclarecível não empobreceu apenas a existência do indivíduo, como também as relações de homem para homem, que, por assim dizer, foram retiradas do leito de um rio de possibilidades infindas, para ficarem num ermo lugar da praia, fora dos acontecimentos. Não é apenas a preguiça que faz as relações humanas se repetirem numa tão indizível monotonia em cada caso. É também o medo de algum acontecimento novo, incalculável, frente ao qual não nos sentimos bastante fortes. Somente quem está preparado para tudo, quem não exclui nada, nem mesmo o mais enigmático, poderá viver sua relação com outrem como algo de vivo e ir até o fundo de sua própria existência. Se imaginarmos a existência do indivíduo como um quarto mais ou menos amplo, veremos que a maioria não conhece senão um canto do seu quarto, um vão de janela, uma lista por onde passeiam o tempo todo, para assim possuir certa segurança. Entretanto, quão mais humana aquela perigosa incerteza que faz os prisioneiros dos contos de Edgar Allan Poe, apalparem as formas de suas terríveis prisões e não desconhecerem os indizíveis horrores de sua moradia. Nós outros, aliás, não somos prisioneiros. Em redor de nós não há armadilhas e laços,
nada que nos deva angustiar ou atormentar. Estamos colocados no meio da vida como no elemento que mais nos convém. Também, em consequência de uma adaptação milenar, tornamo-nos tão parecidos com ela que, graças a um feliz mimetismo, se permanecermos calados, quase não poderemos ser distinguidos de tudo que nos rodeia. Não temos motivos de desconfiar de nosso mundo, pois ele não nos é hostil. Havendo nele espantos, são os nossos. Abismos, eles nos pertencem. Perigos, devemos procurar amá-los. Se conseguirmos organizar a nossa vida segundo o princípio que aconselha agarrarmos-nos sempre ao difícil, o que nos parece muito estranho, agora há de tornar-se o nosso bem mais familiar, mais fiel. E agora vem uma frase que eu amo, final que eu amo. Como esquecer os mitos antigos que se encontram no começo de cada povo? Os dos dragões, que num momento supremo se transformam em princesas? Prestem atenção. Talvez todos os dragões de nossa vida sejam princesas que aguardam apenas o momento de nos ver um dia belos e corajosos. Talvez todo o horror, em última análise, não passe de um desamparo que implora o nosso auxílio. Eu vou fazer umas perguntas aí para vocês podem fazer a de vocês também, se quiserem. Tô aqui. O que seria aceitar tudo, né? Ele começa a falar pra gente incluir tudo. Talvez poder observar. Não quer dizer, sim, que eu vou matar porque o outro tá matando, eu tenho que aceitar como outro, mas ter esse olhar de poder colocar na mão, escutar um pouco, perceber o conjunto de fatores que envolve aquela pessoa. Talvez não com a cabeça, uma outra parte de nós mesmos, né? Talvez isso. E o que significa que além dos dragões, há príncipes e princesas que aguardam o momento de nos ver um dia belos e corajosos. Geralmente pensamos isso no outro, né? O príncipe, ele vai se transformar em nós. E se nos voltássemos para nós, como seria eu mesma bela e corajosa? Você mesmo belo e corajoso? Né? Eu estou assim fazendo 3 encontros, reconhecimento de si mesmo e triunfo, onde a gente faz os votos que eu comecei aqui e outro também, que a vida seja bela. Então, como é que é a minha vida, se eu pudesse apreciá-la e se eu pudesse me apreciar?
E tem alguns pequenos relatos que falam que ao se desejar estes votos, se criou um espaço interno que nunca havia sentido, não é? Então, eu gostaria de deixar isso aqui com vocês. Eu não estou sabendo aqui se alguém tem uma pergunta. Ah, Andréia. Solimar. Solimar. Vocês querem fazer uma pergunta? Hoje eu estou encerrando as lives. Eu criei a live, na realidade, para ter mais esse contato das pessoas me perguntarem. E eu percebi que talvez isso seja um fator intimidador. Não é? Ninguém fez nenhuma pergunta, só 2, 3 comentavam depois, assim, comigo. Então eu vou fazer alguns vídeos e colocar lá no canal. E aí eu aguardo vocês, a hora que vocês quiserem conversar comigo, tá? E é isso. Vou ficar aqui mais um pouquinho para ver se tem alguma perguntinha, algum comentário. Ana Cláudia. Ai, Angelita. Carolina, Denise, Adilaina, Rosinei, a Tati que me provocou tudo isso, a Mônica, do ProRei, que legal. A Denise falando que todos têm um pouco de dragão e princesa, é verdade. Mas só que às vezes a gente foca mais no nosso dragão e não no nosso lado princesa, nosso lado maravilhoso, né? Ô Tati, eu não contei história, hoje eu falei sobre o René Maria Rilke. Depois eu te passo, ou você vê de novo isso aqui, né? Você gostou? Ah, Paula Torres. Então é isso, meninas. Daí, se vocês quiserem outro conjunto de histórias sobre um outro tema, manda para mim, tá? É isso. Tchau. Até.